meus amigos, olá, minhas amigas, amantes do bom diálogo, amantes da democracia. Me chamo Marcelo Júnior, sou idealizador desse canal aqui, Sob a Luz das Reflexões, né, que tem o propósito de dialogarmos aí sobre algumas situações do campo social, filosófico, político, né, e cultural. E neste período agora, que estamos em período político do ano de 2020, período político das eleições municipais, eu tenho trazido alguns vídeos com essas temáticas, para que nós possamos ampliar mais o olhar, fazer umas discussões, né, a respeito das temáticas que nós trazemos. Na data de hoje a gente vai fazer uma análise sobre política, futebol e relacionamentos amorosos. Verificar ali se há alguma semelhança entre os três, né, conversar sobre isso. Então eu fiz algumas pontuações aqui na minha agenda para que a gente possa dialogar sobre isso. Primeiro, futebol, né? Tratar de futebol. Futebol eu pouco entendo tecnicamente, eu nunca pratiquei e tal, mas o que eu quero dialogar com vocês aqui é o contexto humano. Os relacionamentos humanos relacionados a este fenômeno futebol, né? Que é do cotidiano de todo mundo, né? De todos nós. Quem não pratica, mas pelo menos vê na televisão e pelo menos percebe esse movimento acontecendo, né? Então no futebol a gente vê que tem muita questão de emoção incutida dentro de parte dos torcedores, ou da sua totalidade, de repente, dos torcedores. É muito o viés emoção, a gente quase não enxerga muita razão de ser ali. Porque da minha forma, como eu não entendo quase de futebol tecnicamente, eu só olho a questão mesmo humana. Olha, como é que eu enxergo? E respeito qualquer olhar de qualquer pessoa, ao contrário do meu, tá, gente? Isso aqui é só para a gente poder ampliar o olhar. Eu vejo, para mim, que não conheço tecnicamente, talvez não pulse essa mesma emoção pelo futebol em mim, eu vejo futebol como 22 pessoas lá no campo, né? Um em cada gol, e 10 de cada lado disputando a bola e tal, para então no final da partida ver quem ganhou, se empatou, se perdeu, né? E ali uma multidão ao redor, às vezes os jogos televisionados e tal, e aí são entretenimento, são lazer, né, para as famílias e tal, para algumas pessoas que gostam do esporte, né? Nada contra, pelo contrário. Eu acho que as pessoas precisam mesmo de lazer, né, de se distrair e tal. A nossa vida é multifacetada. Ser humano não é só uma coisa, ser humano são diversas facetas, então deve ser preenchido. Mas o que eu trago nessa realidade do futebol aqui é verificarmos isso. Qual é o paralelo que eu vejo que tem ali uma semelhança entre futebol e a política? No futebol, até hoje, eu nunca vi um jogador de futebol, eu nunca vi um torcedor de um time dizer o seguinte, eu ainda não vi isso, né? Poxa, o meu time está muito ruim e por conta disso eu já não tenho desempenho há mais de 5 anos, não tenho um bom desempenho e eu estou pensando seriamente em mudar de time, acho que vou para o rival, vou começar a torcer para o time rival. E eu ainda não vi isso acontecer, ainda não vi. Confesso que os seres humanos trocam de relacionamentos amorosos, né? Os seres humanos trocam de carro, trocam de imóveis, trocam de um bocado de coisas, às vezes até de religião, né? Mas eu ainda não vi um fato desse da pessoa ser um torcedor, né, de um time e dizer que vai torcer para outro porque seu time está ruim, né? Que seu time está indo mal. E eu ainda não vi isso, ainda não vi isso. Não sei se já aconteceu, deve ter acontecido, mas ainda não vi. E principalmente, além de não trocar, ir para o seu rival, né? Ir para o seu time rival. Ainda não vi isso acontecer. Mas na política, né? Eu acredito que de tempos em tempos, pelo menos de 4 em 4 anos, a gente deveria dar uma analisada. Né? Será que o time que eu acompanhei daquela outra vez e torci, porque tem essa situação também nos estádios, no futebol tem as torcidas, né? Torcida organizada, tem aqueles que torcem, mas não vai ao estádio e tal. A mesma coisa acontece na política. A gente vê, tem pessoas que não perdem uma reunião política, um comício, está sempre lá, né, com as bandeiras e agitando e tudo. Então tem uma certa torcida organizada também na política, assim como se tem no futebol. Um problema é que o futebol é um entretenimento, um lazer, e a política é algo muito sério e que trata diretamente da nossa vida, porque mexe com as políticas públicas, né, que impactam diretamente a nossa vida e sociedade. E agir na política com a mesma emoção que se age no futebol, eu acho muito complicado e eu acho até perigoso, sabe, gente? Porque no futebol é necessário essa emoção, é necessário todo esse envolvimento, porque
dentro da tradição do futebol, ele já nasce desta relação, né? Já nasce desta relação do envolvimento em emoção e tudo mais. Aí, às vezes, pouco se tem razão dentro dessa relação. Mas na política, não, gente. Na política, quando a gente coloca muita emoção dentro desta relação, acaba se esquecendo um pouco da razão de que por que acontece as reuniões políticas, de para que serve, né, os comícios, né? Porque eu não sei de que ponto para cá as coisas vieram se transformando, né? Quando os políticos, né, as personalidades políticas se tornaram verdadeiros astros, né? Vocês veem que sai lá o político no meio da rua e tá todo mundo batendo foto e todo mundo abraçando e aquele negócio e tal. E eu fico dizendo, é um astro da música, parece um astro, um ator de filme, de televisão. Tem me parecido desta forma, sabe, gente? É o que tem chegado pra mim. A coisa se transformou que os caras são meio que astros. E não deveria ser nada mais, nada menos de que uma pessoa que está concorrendo a um cargo eletivo para me representar no executivo ou no legislativo. Isso deveria ser. Uns vão discutir a lei, outros vão executar as obras e executar o orçamento público. É só isso, é só isso. Aí eu não sei por que se transformaram nessa festa toda, que acontece muito no futebol, né? E assim como no futebol também tem essa tradição, essa emoção, tem uma coisa que eu quero tocar também com vocês aqui, às vezes o filho, ou os filhos de uma determinada família, eles acabam torcendo, e algumas vezes, para o mesmo time dos pais por influência, né? E aí segue o mesmo time do pai e tal, e vai torcendo por conta de influência, já que já cresceu com o pai torcendo para aquele determinado time de futebol. Na política, tem isso também, já toquei até em outros vídeos sobre isso. É muito complicado quando você olha para um político e só porque ele é filho ou neto de alguma personalidade política, aí eu vou lá e já estou apoiando, já estou torcendo e já transformo ele já também como um astro dentro desse cenário, né? Eu acho complicado demais. Eu acho extremamente complicado essa questão da tradição, né? Da tradição que se passa. Assim como se passa dentro das famílias do político, se passa às vezes na família de eleitores, que votavam no avô, que aí vão votar no pai, que vão votar depois nesse filho e neto lá, que vai conseguir levar adiante esta ali tradição familiar dentro da política, e os eleitores também, acompanhando, votando nesta mesma família. Então, às vezes existe essa relação e é bom ser analisada. E é isso que às vezes faz e torna difícil a vida de políticos comprometidos e políticos novos dentro do cenário. Por quê? Porque eles não... Como as pessoas estão acostumadas à questão de costume, tradição, de votar em determinada família de políticos, às vezes nem sobra tempo, ou nem vontade, ou nem tem interesse de analisar os novos candidatos, de analisar novos grupos, porque já tem o seu grupo ali, né? Preferido, predileto e tradicional. Então, de novo, fazendo a correlação ali, né? A analogia com o futebol. Existe essa relação de tradição, tanto dos eleitores quanto da família, também dos políticos, nesse seguir, né? Nesse seguir o que já diz a tradição do pai, da mãe, né? Na relação do time de futebol e também na política. Então eu acho que há uma semelhança nisso aí, muitas das vezes, tá? Também nos estádios de futebol, né? A gente vê que as torcidas vão, muitas das vezes a gente consegue enxergar lamentáveis cenas, né, de briga, de violência, que qualquer tipo de cena de briga, de violência, elas devem ser ressachadas, né, não devem ser incentivadas e nem não são bem vistas por ninguém, né? Só que lá eles no afã, né, no calor, acaba a gente percebendo essa situação de briga, de confusão, isso é muito ruim. E às vezes na política acontece isso muito também. Também pelo afã, pelo desejo, né, de levar seu candidato à vitória e de provar para o outro que o meu candidato é bom, isso acaba dando confusão, acaba dando briga, violência. Começa-se um diálogo um com o outro, se bem que ultimamente tem sido difícil nós vermos diálogos mesmo fundamentado dentro, no campo político, fundamentado dentro de uma razão, dentro de uma ideia respeitosa com a opinião, com a razão, com a ideia do outro lá. A gente tem visto muito pouco isso aí, tem tido muita agressão, né, muita intolerância dentro da opinião do outro. E vocês estão vendo aqui que eu não estou falando de partidos, de novo, nem de personalidades políticas, nada. Eu estou aqui simplesmente analisando esses fatos, fazendo essa correlação aí, né? Essa pequena analogia. E acontece também as violências dentro do campo da política, que não deveria acontecer, porque é feio. Qualquer tipo de violência não nos leva a nada enquanto sociedade, né? Também verificamos piadinhas, né?
esses xingamentos, né? E as festas e bebidas são muito presentes também dentro dos dias de hoje. Em alguns lugares mesmo as pessoas fazem, né, megas carreatas, megas comícios, e depois elas se confundem até com festas, né? E eu não sei se é para tanto, eu não sei se... Por isso que eu digo que confunde meio com o futebol, né? O futebol, geralmente, as pessoas quando saem lá do estádio, então quando desliga a televisão, aí vai lá, aí faz a sua festinha, faz a sua comemoração, e fica naquela, meu time ganhou e tal, aí zoa com o outro e tudo, né? Mas na política tem acontecido mais ou menos assim, e eu acho que não é. Eu acho que a gente deveria repensar. A política deveria ser razão, deveria ser um negócio calmo. E olha, e o pior de tudo isso aí, quando a gente vê as grandes festas, essas situações, muitas das vezes os candidatos estão lá na frente, em cima de um palanque, né, e uma multidão aqui embaixo, com sons, todo mundo batendo papo, às vezes consumindo bebida alcoólica e tudo, e não estão prestando atenção no que o candidato está falando, nos candidatos lá para o legislativo e no candidato ao executivo, que eles estão falando, quais são as propostas. E aí a pessoa foi para aquele movimento político, não prestou atenção, saiu de lá sem saber o que o candidato dela pensa, e muitas das vezes no outro dia, quando é conversado no meio da rua, e aí o teu candidato, como é que foi? Então, o meu candidato tá bom, meu candidato é o cara, meu candidato tá nas pesquisas na frente e tal, mas me fala do teu candidato, o que foi que ele disse ontem? Não, meu candidato são aquelas propostas que já não tem como dizer mais, sabe por quê? Porque ele não prestou atenção, ele foi para festa, né? Ele foi para curtição, né? E é por isso que eu digo para vocês, a questão do estádio de futebol e também do meio futebol, ele é muito festivo, né? Ele é muito festivo, principalmente quando as pessoas ganham, né? Ganham aquela partida. E na política, não deveria ser assim, gente. Na política, disputou-se as melhores propostas foram eleitas e essas propostas vão para se transformar num plano de governo. Mas não tem sido desse jeito, não tem sido desse jeito. As propostas são as que menos são, de repente, analisadas nesse contexto todo. Está se falando mais da emoção, igual no futebol, do que propriamente na razão dentro da política. E isso é extremamente perigoso, é extremamente preocupante, gente. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para conversar sobre isso com vocês, para a gente poder fazer análise. E eu estou pegando alguns pontos, se vocês forem aprofundar, porque a minha intenção aqui só é abrir a porta, só é jogar luz sobre a reflexão de vocês. Né? Mas se você refletir mais profundamente, vocês vão ver que tem mais pontos, bem mais pontos semelhantes entre futebol e política no cenário atual. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a outra analogia, a outra parte, né? Que hoje na rede social eu estava discutindo sobre isso, conversando, que é as semelhanças com a questão do parceiro amoroso, da escolha do parceiro amoroso e da minha escolha de candidato. Qual a relação que tem? Como é que eu faço minha escolha de candidato e como é que eu faço minha escolha de parceiro amoroso? Eu penso que quando a gente vai escolher um parceiro amoroso, uma parceira amorosa, a gente consegue ter vários critérios para quando a gente quer que dê certo, quando a gente quer que seja o amor da nossa vida, né? Não tem essa história do amor da minha vida? Quando a gente quer que seja o amor da nossa vida, que a gente está mesmo naquele afã de encontrar alguém bacana, alguém que possa mesmo, de repente, trilhar a vida comigo ali, se for o caso, a gente tem diversos critérios, né? A gente primeiro olha, se sente atraído, né? Na maioria das vezes, vou falar de caso geral, na maioria das vezes quando a gente quer que dê certo, a gente olha, se sente atraído, e aí a gente começa a saber quem é aquela pessoa, né? Do qual eu fiquei interessado a princípio. Vejo de que família ela é, se já teve outros relacionamentos, quem foram os ex dessa pessoa, né? Eu tento ver quem é essa pessoa. Eu tento de maneira racional entender que, poxa, é o amor da minha vida que eu quero buscar, é alguém importante para mim que eu pretendo de repente trilhar o resto da minha vida com essa pessoa. A história do amor da vida. E a gente tem diversos critérios, né? Diversos critérios. Por que na política nós não fazemos da mesma forma? Assim como o amor da nossa vida é importantíssimo para a gente, para cada um de nós, os nossos candidatos que vão dirigir nossas políticas públicas, gente, eles também devem ser analisados com os mesmos critérios rigorosos. Porque no mínimo eles vão passar 4 anos com a gente. No mínimo eles vão nos representar por 4 anos. É uma aliança de 4 anos que eu tenho com ele. No mínimo uma aliança de 4 anos. E por que os critérios são menores? São de repente diferenciados ou não são tão levados a sérios como o do amor da minha vida? Porque de qualquer maneira, o político que está lá na relação de município, porque todo mundo vive em município, essa ideia de Estado, de governo federal, governo estadual, governo municipal,
É mais uma relação mesmo ali política mesmo, meio até que fictícia, porque as pessoas moram mesmo nos municípios, né? Por isso que as eleições municipais, o poder local, ele é tão importante, né? E aí vejam só, e fazer essa análise. Quem é o meu candidato? De onde ele veio? Que tipo de alianças políticas ele já teve no passado? Quem são os ex-partidos dele? Quem são os ex-companheiros dele? Né? Por que ele rompeu as alianças do passado? Por que ele rompeu as alianças do passado? Porque agora ele não tem mais aquela aliança que ele dizia por diversas vezes. O político fica um bocado de tempo, tipo 10, 12 anos, com uma aliança com o mesmo grupo, com o mesmo político, né? E depois ele já diz o seguinte: não, eu rompi lá. Mas rompeu por quê, né? A gente que está, digamos ali, flertando com aquele candidato, fazendo analogia com a ideia do amor, flertando com aquele candidato, a gente precisa saber mais, né? Antes de dar a confiança a ele, de ser o meu candidato. É igual no amor. Antes dele ser o amor da minha vida, né? O amor, o meu parceiro amoroso, eu preciso primeiro conhecê-lo. E a gente, na maioria das vezes, faz muito bem isso aí no campo amoroso. Mas no campo político, a gente não faz, deixa a desejar. E aí, quem é? Né? Por que essa aliança lá, que ele veio de 12 anos de aliança, por que agora terminou? Por que agora essa aliança não é mais benéfica para o povo, como antigamente era benéfica? A gente precisa saber disso. E aí é bem racional, a gente tem que entender, a gente tem que analisar direitinho, né, para saber por que dessa mudança repentina, né? Nada muda-se assim repentinamente, tudo tem um motivo por trás. E fazer essa análise, né? Conhecer essa... Aí no campo amoroso a gente vai lá, conhece a família, né? Do pretendente, tudo, se envolve, tenta ver como é que é. Na política é a mesma coisa. Bora conhecer o grupo que ele está hoje. Quem é o grupo? Porque o grupo que ele está hoje é a família dele, né? É com quem ele vai passar 4 anos governando em tese. Se não brigar antes, se não der confusão, ele vai passar 4 anos governando com aquele pessoal. Então aquilo ali seria a família dele, em analogia com a família do pretendente amoroso, seria a família dele, né? O grupo que ele está é a família dele. Quem são essas pessoas que estão no grupo dele, desse candidato? Quem é? Quem são as pessoas que estão lá? Quem é que está nas coordenações de campanha? Quem são os candidatos a legislativo, ao vereador que está junto com esse candidato? Eu tenho que saber disso. Porque veja só, eu analisando uma condição amorosa na minha vida, se eu vejo lá que na família da minha pretendente tem um bocado de gente ali complicada, então ela teve um bocado de ex-relacionamentos conturbados e tal, no mínimo eu tenho que conversar com essa parceira sobre essas situações para entender o que aconteceu, por que daqueles fenômenos, né? Na política é do mesmo jeito. Na política é do mesmo jeito. Eu tenho que conversar lá com o meu grupo e analisar as pessoas que estão lá. Que problemas tiveram no passado, se não, se está tudo certo, se sempre foram lutadores das causas sociais, se sempre foram pró-povo, né? Sempre tiveram abraçados com o povo verdadeiramente, né? Com as demandas populares e tal. Isso tudo tem que ser analisado, isso tudo tem que ser visto. Então a minha mensagem hoje, neste dia, é mais ou menos isso, a gente fazer uma análise entre política, futebol e relacionamentos amorosos. Porque a gente tem uns critérios em uns que deveria ter em outros e não tem, e porque às vezes também a gente tem alguns critérios, digamos como no campo do companheiro amoroso lá, que são tão rígidos e que nós deveríamos também ter na política essa rigidez e nós não o temos, né? Por quê? Isso aqui é só para a gente abrir o olhar, só para a gente dar uma ampliada nesse pensamento, tá? Então hoje eu agradeço a atenção de vocês e desejo que fiquem todos sobre a luz das reflexões. Um abraço.